João, capítulo 18, os versos 37 e 38. Diz assim a palavra: Então lhe disse Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: Que é a verdade? Nosso Pai Celestial, como é prazeroso, Pai, mais uma vez falar contigo. Sabemos, ó Pai, que a fonte que é Tu mesmo jorra incessantemente para cada um dos Teus filhos. Pai, como é bom poder descansar na suficiência da Tua palavra, porque Tu és o Deus e Pai que não pode mentir. Tu não pode negar a si mesmo. Tu nunca contradizes a Tua palavra. Esta noite nos dá sabedoria e entendimento para compreendermos algo mais da Tua palavra, conhecer o Senhor de uma forma mais íntima, mais profunda. Tira dos nossos olhos, ó Pai, todas as escamas, para que então a gente veja claramente toda a realidade espiritual que há na pessoa de Cristo. Obrigado, Pai, por mais um tempo, quando nós, como Igreja do Senhor, podemos nos reunir debaixo do nome do Senhor. Fala conosco, abra a porta da Tua palavra, abra os céus para nós em direção a esse local e aquieta o nosso coração para que eles sejam sensibilizados, estejam sensíveis para ouvir a Tua voz. Pai, nossa grande alegria é ouvir a Tua palavra e a Tua grande satisfação é que os Teus filhos andem na verdade. E em Cristo nós oramos. Amém. Queridos, aqui o governador romano Pilatos estava conversando com o Senhor Jesus Cristo. Ele já havia analisado ele algumas vezes, pelo menos 3 vezes, de alto a baixo, e não encontrando nele nenhum defeito, nenhum crime nele. Então, para Pilatos, ele era um homem que estava sendo ali julgado injustamente. Então ele fez aquela perquisição. Claro, se vocês olharem no Antigo Testamento, Levítico, vocês irão descobrir que quando as pessoas levavam um cordeiro para ser sacrificado, porque as famílias pecavam, então aquele cordeiro era substituto do pecado daquela pessoa, daquela família. Aquele sacerdote examinava aquele cordeiro de uma forma bastante acurada, e se encontrasse qualquer tipo de defeito, uma mancha, uma doença, aquele cordeiro não era aceito para ser sacrificado, para ser morto. O sangue dele seria imolado, não era aceito. Tinha que ser um cordeiro de 1 ano, sem nenhum defeito. E não apenas isso, depois que o cordeiro, que o sacerdote examinava e não achava defeito, sacrificava ele, então abria aquele cordeiro para olhar nas suas vísceras, ali no seu interior daquele cordeiro, se haveria algum tipo de defeito. Se houvesse também algum defeito, aquele cordeiro não era oferecido ao Senhor. Tinha que ser um cordeiro perfeito, de 1 ano, sem mancha, sem defeito nenhum. Então Deus o Pai aceitava, porque aquele cordeiro prefigurava a pessoa de Cristo. E aqui Pôncio Pilatos examinou o Senhor Jesus em 4 inquirições, e ele chegou a uma conclusão, e ele mesmo verbalizou isso: não vejo nele crime nenhum. Então ali estava, segundo os olhos de Deus o Pai, um cordeiro que estava pronto para ser sacrificado, nosso amado Senhor. Aquele cordeiro que foi prefigurado desde Gênesis, capítulo 3, 21, quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso,
Então o Senhor providenciou um cordeiro para aquela família de Adão. Aquele cordeiro prefigurava Cristo. Em Gênesis 3:21, ali há o primeiro derramamento de sangue. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles e os vestiu. Foi vestimenta de peles, porque Adão havia cozido folhas de figueira para encobrir a sua nudez. Deus não aceitou aquilo. Ali foi o primeiro processo religioso. Eles cozeram, eles fizeram, o homem fazendo para Deus. Deus não aceitou aquilo. Então fez o Senhor Deus vestimento de peles e os vestiu. Se é de peles, houve um sacrifício de um cordeiro. E durante todo o Antigo Testamento, isto vem acontecendo de uma forma tão linda sobre a questão do cordeiro. Um outro caso que é muito interessante, vocês conhecem a história de Gênesis capítulo 22, quando então nasceu Isaac de Abraão e Sara. Sara com 90 anos e Abraão com 99 anos, então nasceu Isaac. Olha, isso já é um milagre, porque Abraão, ele era uma pessoa totalmente, Paulo vai dizer isso em Romanos, sem nenhuma capacidade para gerar filhos. E ela também já havia cessado o costume das mulheres, um ventre totalmente sem nenhuma capacidade de gerar vida, mas Deus disse, Deus é o Todo-Poderoso, e nós sabemos que em muitos lugares a palavra fala que para nós, os homens, quando eu falo homens, irmãos, não estou sendo aqui machista, homens no sentido genérico, a humanidade, assim que Deus contempla a humanidade de homens, porque quando Deus fez Adão e Eva, macho e fêmea, Gênesis 5, versículo 3, Ele os chamou, Adão e Eva, de Adão, chamou de homem, porque deles seria criado todos os moradores da terra, daquilo que Deus havia colocado à mão. Mas então, nasceu Isaac. Interessante ali naquela situação, naquela história, que Abraão amava Deus, era o quarto altar que Deus iria então fazer na vida dele, o altar da adoração. Ele já tinha construído 3 altares, da revelação, o altar da comunhão, mas agora era o altar da adoração, o altar da maturidade espiritual. Então Deus pediu Isaac, seu único filho. Imagina para Abraão receber aquele mandamento de Deus: Abraão, me dá o teu único filho a quem tu amas. Vocês sabem que pela história de Gênesis 22, que Deus não queria Isaac, queria o coração de Abraão, para ver se de fato Abraão o amasse. Qual que era a prova? Ele ofereceu o seu filho a quem ele amava, porque Deus, Ele deseja ter o primeiro lugar na nossa vida. Em todos os seus mandamentos vocês vão descobrir: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todos os teus pensamentos. O nosso amor deve ser devotado em primeiro lugar a Ele. Então, foram os dois caminhando lado a lado até o Monte Moriá. Chegando naquele monte, naquele altar, Isaac disse para seu pai, aquele menino, aquele moço: Pai Abraão, eis aí o altar, eis aí a lenha que nós trouxemos, eis aí o fogo e o cutelo, mas onde está o cordeiro? Abraão então virou-se para seu filho e respondeu: Deus proverá para ti, meu filho, um cordeiro. Então ele foi amarrado ali naquele altar. Quando Abraão ia mesmo sacrificar o seu filho Isaque, Deus então bradou: Abraão, não te faças nenhum mal, agora eu sei que tu me amas, que tu temes a mim. Então ele pôde recolher o seu filho Isaque na tenda
porque se não passasse pela cruz, iria corromper o coração de Abraão. Irmãos, então, vocês sabem que onde está o Cordeiro? João Batista responde essa pergunta em João 1,29, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje nós vamos analisar o princípio da verdade da palavra de Deus. Irmãos, vamos ministrar sobre isso porque, irmãos, é uma necessidade muito grande de nós voltarmos para as Escrituras Sagradas. Porque quando a nossa mente ela começa a ser tomada por religiosidades, por circunstâncias que envolvem o nosso esforço para fazer algo para Deus em troca de alguma coisa, nós estamos nos distanciando da verdade da palavra de Deus. Claro que Deus, quando pede algo de nós, e nós temos responsabilidades diante do Senhor, cada um de nós, como igreja do Senhor também, de sermos habilitados pela graça, onde Deus faz 100% e nós fazemos 100%, mas sempre na dependência da sua graça. Agora, Pilatos faz uma pergunta para Jesus: o que é a verdade? Porque Jesus disse assim, no verso 37, todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Em João 8,47, Jesus disse assim, dizendo de uma forma tão linda, tão maravilhosa, um texto que chama muito a nossa atenção: quem dentre vós, versículo 47, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus, por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Por que Jesus não respondeu à pergunta de Pilatos? Pelo simples fato de que a verdade não se explica. Como podemos explicar a verdade? A verdade, ela é toda a realidade da pessoa do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, o conceito dessa palavra aqui, verdade, ela vem desafiando a humanidade por milhares de anos. Filósofos da antiga Grécia debatiam a natureza dessa verdade. Eles discutiam se ela era real, se ela era absoluta, relativa, ou se a verdade era apenas ilusória. Eram os debates dos filósofos. Por isso que filosofia, na maioria das vezes, não leva nós a lugar nenhum. Se você lê as histórias dos filósofos da era antes de Cristo, você vai perceber que uma grande porcentagem deles se suicidaram. Ficaram loucos, como Paulo fala em Romanos 1. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. A própria palavra de Deus, irmãos, a letra da palavra, se nós não buscarmos a revelação do Senhor, a letra própria Bíblia vai nos matar. E quando nós não acolhemos o amor da verdade para ser salvo, segundo Tessalonicenses 2,10 diz que Deus envia a operação do erro para darem crédito à mentira. Por quê? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, querido, é de vital importância que nós tenhamos a resposta a esta pergunta: o que é a verdade? Por que conhecer a verdade? Qual que é a grande finalidade em conhecer a verdade? A verdade da palavra de Deus, ela é absoluta para todo o filho e a filha de Deus. Ela é a absoluta verdade de Deus. Jesus disse algo muito interessante em Mateus, no Sermão do Monte: passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Ele disse que nem um i ou um tio cairá da lei sem que tudo se cumpra. A palavra de Deus,
ela vem se cumprindo durante os séculos e gerações. E graças ao Senhor, está chegando ao seu final, ao desfecho final. Interessante que esse ano, se o Senhor assim permitir, pela manhã, vamos estudar muito sobre Apocalipse, para ver as realidades dos últimos tempos. O Senhor tem nos inclinado, irmãos pelo Brasil inteiro, têm tido uma sede muito grande sobre o livro de Apocalipse, que é um livro tão simples, tão gostoso de ler, um livro tão edificante, que fala do triunfo do Cordeiro, que fala da glória de Cristo, fala da igreja e os seus vencedores, fala do fechamento da cortina desta humanidade, deste mundo. Então, irmãos, nós estamos caminhando para o fim de todas as coisas, como diz o apóstolo Pedro. O fim de todas as coisas está próximo. Pedro escreveu isso há 2000 anos atrás. Se você ler com bastante cuidado Gênesis capítulo 6, você vai descobrir ali, a partir do verso 5, que vendo Deus que a maldade do coração do homem havia se multiplicado sobre a face da terra, então Deus, ele decidiu dar cabo em toda a alma humana, porque ele diz que o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Naquela época, segundo alguns estudiosos, alguns eruditos bíblicos, tinham 2 milhões de pessoas aproximadamente que viviam na época de Noé. Então Deus fez vir o dilúvio sobre aquele povo e deu um prazo, como Pedro diz para nós, segundo a sua longanimidade, porque ele não queria que ninguém se perdesse, mas que se voltasse para ele, eles não fizeram caso. Deu um prazo de 120 anos, foi o tempo em que levou para construir aquela arca. E Pedro vai dizer que Noé, além de construir a arca, ele era o pregador da justiça, era alguém que era uma testemunha da verdade. E o povo não deu ouvidos, irmãos. E Jesus vai dizer em Mateus, capítulo 27, assim como foi nos dias de Noé, será também na vinda do Filho do Homem. Irmãos, o que reinava lá naquele contexto de Gênesis capítulo 6? A violência. Havia uma rebeldia muito grande. Deus teve que destruir posteriormente, pós o dilúvio, uma cidade de Sodoma e Gomorra, porque a iniquidade daquele povo chegou à tampa da panela e destruiu a todos, dando indício ou mostrando figurativamente como é ou será a destruição deste mundo no qual a igreja ainda está aqui com seus pés na face da terra. Como que vai ser a destruição? Vocês sabem que vai ser com fogo. Tudo será destruído. Não ficará pedra sobre pedra. Fogo de Deus vai destruir toda esta humanidade, irmãos. Queridos, o que é a verdade? Vocês se lembram, em João 17, versículo 17, está escrito assim, Jesus disse aqui naquela linda oração ao Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Testemunho lindo que ele disse aqui. Agora, você não pode, irmãos, divorciar a palavra da verdade, que é o próprio Cristo, da palavra escrita de Deus. Não divorcie, porque nós temos em nossas mãos a palavra de Deus. A palavra de Deus, segundo Hebreus 4:12, ela é viva e eficaz. Por que a palavra de Deus ela é viva? Que o nosso Senhor, Ele é a verdade de Deus. Ele é o verbo de Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, mas o verbo se fez carne. A palavra se encarnou.
numa pessoa humana, a pessoa de Jesus. E vimos a sua glória, diz o apóstolo João, como a glória do unigênito do Pai. Ele veio cheio de graça e de verdade. A palavra verdade no grego significa realidade. Ele veio cheio de graça e de realidade. Então, irmãos, como nós devemos nos apegar à verdade das Escrituras Sagradas? O autor ao Hebreus 2:2 diz assim: convém nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Irmãos, um desvio da verdade pode lhe trazer angústias de proporções eternas. Eu sei que na nossa nação brasileira existem muitos pregadores sérios, pastores sérios, que intencionalmente eles desejam a salvação das pessoas. Muitas vezes eles mesmos nunca nasceu de novo, porque não está dando crédito à verdade. Há uma criação de doutrinas engendradas pela mente humana, que deve ser seguida. Meu Deus, o que está acontecendo com o povo de Deus? Quando você conversa com um crente, num diálogo, porque o que eu mais tenho prazer, quando eu encontro um crente, é fazer um questionamento sobre a questão da sua salvação, seu novo nascimento. Quando ele revela, mostra com seus lábios, confessa a verdade da palavra, ele pega um texto da palavra como se fosse seu novo nascimento, seu registro de nascimento. Qual é a evidência de que alguém tem a certeza da salvação? É quando ela crê que está crucificada com Cristo, e que Cristo é a sua vida, não vive mais ela, mas Cristo vive nela. Cristo vivendo em nós, Ele é a certeza da salvação, Ele é a nossa certidão de nascimento. Então, toda a obra de Deus em Cristo está acabada para esta humanidade pecaminosa. Claro que os filhos de Deus, nós, filhos de Deus, nós estamos em construção. O que isso significa? Nascemos de novo, o Deus da verdade começa a nos edificar, construção. Nós não estamos prontos, irmãos. Somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Nascemos de novo, morremos e ressuscitamos, mas nós estamos sendo construídos, edificados, a formação de Cristo em nós. Ele disse isso em Filipenses 1, versículo 6. Lembra? Aquele que em vós começou a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo. Então, o que é a verdade? Irmãos, o Senhor Jesus, Ele não definiu a verdade em termos subjetivos, como uma coisa qualquer que as pessoas escolheram acreditar. Não é isso, irmãos. Tem muita gente que acredita na Bíblia, mas não crê na Bíblia, é diferente. A palavra crer significa estar acimentado, unido, ligado. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Estamos unidos a Cristo. Sem a nossa união com Cristo não há testemunho da verdade em nós. A verdade não habita em nós. Então a verdade é Ele. Ele disse em João 6,63: as palavras que eu digo são espírito e são vida. Por que as palavras? Porque Ele é a palavra. Aqui, irmãos, você tem a Bíblia na sua mão, você tem a palavra de Deus em suas mãos. Toda a verdade de Deus é para mim, para você. Ele deixou para a sua igreja. A palavra, ela é cortante, ela é edificante. A palavra, ela nos orienta em tudo. Aqui nas Escrituras nós temos respostas para todas as perguntas da vida. Aqui você não vai encontrar nenhum defeito na palavra de Deus, porque ela é a verdade de Deus revelada para nós.
Que princípio espiritual nós temos aqui da verdade, irmãos? Então, queridos, Jesus ele definiu a verdade como um fato revelado e eterno. Por isso que ele até nos estimula no Evangelho de João, capítulo 8: conhecereis a verdade. Qual é o resultado de nós conhecermos a verdade? E a verdade vos libertará. Conhecer a verdade é conhecer a Cristo. Como que se conhece a Cristo? Pela palavra de Deus revelada e pela nossa intimidade com Ele. Alguém aqui de vocês conhece o senhor Marcuso? Eduardo Marcuso? Ele diz que conhece ele mesmo. Irmãos, para você começar a amar aquele homem, tem que ser igual a dona Adelina, caminhar junto com ele, aí vai amá-lo. Você não consegue amar o seu irmão se você não conhecê-lo, se você não tiver vínculo com ele. Você não conhece o Senhor Jesus se você não ler na palavra, que a palavra expressa Cristo. Você não vai conhecê-lo se você não tiver intimidade com Ele. Não aquelas orações de petições, isso é importante, mas aquela oração de intimidade. Imagina só, Mayra, tua filha chega para você e deita no teu colo e fala: mamãe, você é uma mulher tão preciosa, eu amo tanto você, obrigado por cuidar de mim e do papai, obrigado por essa mamãe tão responsável. Oh meu Deus, que filha querida que eu tenho. Imagina a Lara deitar no colo da Patrícia e falar no colo do Luiz: papai, obrigado por cuidar da mamãe, por prover o nosso lar, pai, você é um exemplo para mim. Imagina isso, irmão. Isso é intimidade. Agora, tem aquelas orações de petição. Ela chega para você e fala: papai, me dá aí R$50 para mim, tem que comprar umas coisinhas aí, eu tenho que ir na sorveteria, Então é oração de petição. Mas a intimidade, irmãos, é tão lindo. O Senhor espera isso tanto de nós. Ele diz assim: vocês quando orar, vai no quarto e fecha a porta, e orará teu Pai que está nos céus. Por que o quarto? Quarto é lugar de quê? De intimidade. Vocês não percebem que o Senhor quer ter uma intimidade conosco? Não é que Ele marcou encontro com você lá, não, toda vez que você for lá, Ele está te esperando lá. Por que o quarto? Segundo uma tradição egípcia, os faraós da época guardavam os tesouros nos quartos, no quarto. Então, lembre-se de uma coisa, um poeta cristão, ele escreveu assim: todas as vezes que você for no quarto orar, fechar a porta, você e ele, tem um tesouro te esperando, nosso amado Senhor. 2 Coríntios 4:7 diz assim: temos este tesouro em vasos de barro. Que maravilhoso é o nosso Senhor, irmãos. Então, abra comigo, por favor, no Salmo 119, é o Salmo da palavra, é o Salmo maravilhoso, é um salmão, muito grande, mas é o Salmo que retrata a verdade de uma forma tão linda. Versículo 142, aqui é retratado de uma forma tão profunda a verdade do Senhor. Ele diz assim, irmãos, olha que coisa linda, o versículo 142: a tua justiça é justiça eterna. Irmãos, que segurança essa verdade traz para nós. Quando você crê no Evangelho, a Bíblia vai dizer em Romanos 1,17, visto que no Evangelho se revela a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo vai viver pela fé. Ou seja, a justiça de Deus, ela se revela no Evangelho. Não há uma outra maneira de sermos salvos a não ser pelo Evangelho. Infelizmente, irmãos, muitos não sabem o que é Evangelho. Evangelho, segundo o versículo anterior de Romanos 17, Romanos 16, diz assim: não me envergonhe do Evangelho,
porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, está unido ao Evangelho. Agora o Evangelho, o apóstolo Paulo traz uma grande revelação para nós, lá em 1 Coríntios 15, de 1 a 4, 3 e 4, ele revela para nós o Evangelho. Ele diz assim, no verso 1 Coríntios 15, 1, irmãos, venho lembrar vocês do Evangelho que vocês receberam. Por ele, versículo 2, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como a vou anunciei, a menos que tenhais crido em vão. Fora do Evangelho só tem perdição. Você pode frequentar a igreja evangélica, pode ser descer as águas do batismo, aceitar Jesus, mas se você não crê no Evangelho, você vai para o inferno. Palavra dura essa, mas nós temos que falar a verdade em amor. Misericórdia, algum de vocês aqui descer para a sepultura sem ter crido no Evangelho? Então Paulo vai dizer essa verdade, 1 Coríntios 15, 3 e 4, ele diz assim, antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Ele está entregando de uma experiência que ele teve com o Evangelho. E em 1 Timóteo 1,16 vai mostrar que Paulo é o modelo de todo aquele que vai crer em Jesus. Paulo é o modelo. Muitos pegam Jesus como modelo. Jesus não é modelo para ninguém, irmãos. Se Jesus não for a minha vida, eu não posso fazer dele um modelo, porque ele é Deus. Como que eu vou andar como Jesus andou, fazer o que Jesus fazia? Não tem possibilidade. Agora, quando eu creio que eu morri com Cristo, pela ressurreição Cristo vem ser minha vida, Ele me habilita a realizar tudo para Ele, mas na dependência dEle, na suficiência dEle. Então Paulo diz, estou entregando para vocês o que eu recebi, que Cristo morreu. Cristo morreu, mas Paulo recebeu os efeitos da morte de Cristo. Paulo disse que, Romanos 6,6, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravos. Romanos 6,7 diz assim, porquanto quem morreu, justificado está do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. E Paulo diz assim, que Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, nós também fomos sepultados com Cristo. Romanos 6,4, nos sepultou juntamente com Ele na morte pelo batismo, não nas águas. Batismo, essa palavra batismo significa uma identificação com Cristo, uma união com Cristo, também significa imersão, mas para nós descermos a água do batismo, somente os que creram no Evangelho. Hoje as pessoas são induzidas a irem aqui na frente, aceitar Jesus para serem batizadas. É um engano terrível. Nós não vamos encontrar nisso, irmãos, que como muitos estão dando uma ajuda para o Espírito Santo. Vem aqui na frente, quem quer aceitar Jesus, olha, vamos, quem vem logo para ser. Não, isso não existe. Jesus nunca fez apelo para ninguém. Ele disse para Nicodemos, que era um professor de Bíblia, Nicodemos, em verdade, verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E o novo nascimento, Paulo vai trazer uma revelação muito linda, 1 Coríntios 15, 36, ele disse assim, insensato, o que tu semeias não nasce se primeiro não morrer, tem que haver morte do velho homem, da natureza adâmica, e a ressurreição vai acontecer sucessivamente. Se morremos com Cristo, nós já estamos, irmãos, aquele texto, Efésios 2,6, diz que juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós já estamos lá pela fé, este é o fato da palavra de Deus. Então, a tua justiça é a justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. É a própria verdade, porque Deus, é impossível que Deus minta, Tito 1, verso 1, é impossível que Deus minta.
Então toda a palavra de Deus é a verdade, porque é a expressão do Filho, do Verbo de Deus. Você acha que Deus colocou a palavra dele em nossas mãos para a gente se deliciar com alguns versículos aqui? Não, é para a gente ler, aprender, conhecer o Senhor. Agora, terão aqueles que são negligentes. Tem pessoas que se dizem cristãos, nem pega na Bíblia durante a semana. Eu acho que as pessoas estão iludidas, enganadas. Tem que verificar aos pés do Senhor se já nasceu de novo ou não. Porque uma ovelha, você não precisa ensinar ela a comer capim. Precisa? Você precisa ensinar um canarinho a comer alpiste? Ele tem uma propensão natural para comer alpiste. Uma ovelha vai comer capim. A não ser que tem muitos urubus, que a religião pega esses urubus, coloca dentro de uma gaiola e dá alpiste para ele comer. Ele não vai querer comer alpiste, ele gosta de carniça. Se a natureza do urubu for mudada por um canário, ele vai comer alpiste. Estão me compreendendo, irmãos? Olha aqui o versículo 151 do Salmo 119. Que coisa linda, irmãos. Mostrando aqui para mim e para você que todos os mandamentos dele, todos os seus mandamentos, são verdade. Olha só, tu estás perto, Senhor. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. O princípio espiritual da verdade é que temos um Deus da verdade. E por detrás daquilo que Ele escreveu para mim e para você, existe o Deus da verdade sustentando aquilo que Ele disse. Agora, irmãos, precisamos de revelação para compreendermos a verdade. Muitas pessoas pesquisam a Bíblia, fazem pregações, estudos bíblicos, tantos doutores em teologia, teólogos, doutores em divindades, eles explicam a Bíblia, ateus. Temos no Brasil, eu estou falando aqui, porque isso foi promulgado pelo próprio Leandro Carnal, que é um conhecedor das Escrituras, que coloca todos nós no bolso. Mas ele fez uma declaração: eu sou ateu, e é conhecedor da Bíblia, conhece todas as religiões. Se você vê ele dar uma palestra sobre a Bíblia, impossível que esse cara não seja um filho de Deus. Cuidado, aí que existe um engano. Tem muitas pessoas atrás dos púlpitos que nunca experimentou a verdade do seu novo nascimento em Cristo Jesus, estão pregando, e as pessoas estão fascinadas. Luzes, tem até fumaças agora quando está tocando louvor, as paredes escuras, aquilo mexe com as emoções, com os afetos da pessoa. A alma ali, ela é tocada, e todo mundo fala: queridos, eu tenho escutado tanto absurdo, eu estou sentindo a presença de Deus. Cuidado com o sentir. A palavra de Deus, a verdade das Escrituras fala que o meu justo vai viver pela fé. E tem muitas pessoas que dependem do sentimento. São aquelas pessoas que vêm para a reunião da igreja e dizem assim: hoje o culto foi uma bênção. Até parece que o culto foi para ela, né? O culto foi para Deus. Viemos aqui para adorar o Senhor juntos, viemos aqui para ouvir a palavra, para ter relacionamento um com os outros. Entende, irmãos? Isso é maravilhoso demais. Agora, precisamos de revelação. O que é revelação? Segundo a palavra de Deus, significa literalmente, irmãos, tirar o véu. Tirar o véu é o sentido da revelação. É permitir desse modo ver o que está atrás da cortina. Quando o Senhor Jesus, em todo o seu ministério aqui, 33 anos, começou o seu ministério com 30 anos, então ele ensinou aos discípulos muitas coisas. Ele pregava o Evangelho, pregava a ele aquilo que ele ia fazer lá na cruz do Calvário.
E os discípulos, quando Jesus mencionava morte e ressurreição, eles ficavam como o quê? Paralisados. Essa palavra era-lhes encoberta para o coração dos discípulos. Então, quando Jesus morreu, que Ele ressuscitou dentre os mortos pelo Pai, Ele apareceu ainda 40 dias aqui na face da terra, segundo Atos capítulo 1. Ele deu mandamento para os homens, ensinou muitas coisas para os homens, mas aquela palavra morte e ressurreição, eles não entendiam o que era isso, que tinha a ver com o Senhor Jesus, mas conosco, como que é isso? Então ele disse assim, lá em Lucas capítulo 24, ó necios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram, não convinha que o Cristo padecesse, morresse, ressuscitasse e entrasse na sua glória? Lá em Lucas 24, 45, ele diz assim, então abriu o entendimento deles, para que eles compreendessem as Escrituras, e disse, não é assim que está escrito, que o Cristo iria para a cruz, morrer, ressuscitar, e ia morrer, e ao terceiro dia ressurgisse dentre os mortos? Então Jesus abriu o entendimento deles, agora eles compreenderam a palavra por revelação, porque irmãos, na nossa intelectualidade, nós nunca iremos conhecer a Deus, pela nossa sabedoria. Sabedoria deste mundo, a palavra fala que ela é loucura diante de Deus. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então, o Evangelho, Jesus já consumou, já fez uma obra plena e perfeita, agora Ele traz para nós a revelação. Revelação. Está no Salmo 119, vamos ler aqui o versículo 18. É uma oração que todos nós devemos fazer diante do Pai. Salmo 119, versículo 18, que diz assim, desvenda os meus olhos. O que é desvendar os olhos? É tirar a venda, é tirar a cortina. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei, da tua palavra. Porque se Deus o Pai não tirar as vendas dos meus olhos, eu vou conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, eu vou pregar, vou fazer as pessoas ficarem arrepiadas com as histórias, coloca emoção e aquela coisa vai, e olha, é Deus aqui, mas só conhecimento bíblico. Precisamos da revelação de Deus. Paulo escreveu aos Efésios 1, versículo 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dEle, espírito de sabedoria e de revelação para conhecer Cristo de uma forma plena. E o 18 fala, iluminados os olhos do vosso coração. O coração tem olho. Então, é exatamente isso, irmãos, essa revelação que nós temos que buscar diante do Pai, para compreender as Escrituras. E Deus quer, mas nós não queremos orar por revelação do Senhor. Entende, irmãos? Nós temos muitas coisas para orarmos, né? Os nossos filhos, nosso lar, nosso trabalho. Não é errado, é muito louvável isso, que mostra uma vida de dependência. Mas, irmãos, nós temos preocupado tanto com os nossos próprios interesses e os interesses de Deus. Para que Ele nos regenerou? Para nós cuidarmos dos negócios do nosso Pai Celestial, aqui na face da terra. Entende, irmãos? Aqui, vamos dar uma olhada aqui no versículo 130 destes Salmos. Salmo 119, versículo 130. Mas que salmo precioso esse salmo. Verso 130 diz assim, quando nós temos a revelação, aí nós vamos ter uma mente esclarecida, uma mente clarificada, uma mente com entendimento espiritual. Diz assim, a revelação das tuas palavras esclarece
Ah, que coisa boa! Não é pela tua pesquisa, não é por você, é importante pesquisar sim, mas nós precisamos de revelação. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento ao simples. Não é maravilhoso isso, irmãos? Quando Deus revela, você fica encantado. Às vezes quando o Pai revela para mim um versículo, eu fico um mês inteiro mastigando ele. Como é que começa Apocalipse? Revelação de Jesus Cristo que Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que breve irão acontecer. Está tudo ali. Que coisa linda, irmãos. Então, irmãos, ore a respeito disso. Senhor, me dá sabedoria e revelação para que eu possa conhecer o Senhor de uma forma tão maravilhosa. Somente Jesus Cristo, irmãos, somente Ele podia e pode abrir o espírito privado de luz que há na mente de um homem e de uma mulher. Que uma pessoa sem a vida de Cristo, pode ser até um crente religioso, mas sem a vida de Cristo, Efésios 4, verso 17, está escrito que o entendimento está em trevas, é entenebrecido no entendimento. Agora, quando Ele descortina para nós a revelação da palavra de Deus, pelo Espírito, a luz, ela incide em nossas trevas, então nós temos entendimento para compreender as Escrituras e vamos encontrar com a pessoa de Cristo em realidade espiritual, na palavra de Deus. Há em nós, irmãos, um desejo por revelação, mas temos que orar por revelação. Agora, vamos dar uma olhada aqui no Salmo 18, versículo 28. Salmo 18, verso 28. Se nós pudéssemos ter tempo para analisar esse assunto com mais profundidade, seria tão precioso. Eu queria pregar até meia-noite, mas quando é 8h30, vocês vão embora, eu vou ficar pregando aqui, né? Mas é o seguinte, versículo 28, Salmo 18, verso 28. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor meu Deus derrama luz nas minhas trevas. Que coisa maravilhosa! Então, quando Ele derrama luz nas minhas trevas, Salmo 36 fala: envia a tua luz e a tua verdade para que me guie. Então, quando a luz ela é incendida sobre o meu entendimento, eu posso compreender as Escrituras por revelação. Não como esses profetas aí, picaretagem, revelação, profetizando. Cuidado com isso, irmãos. Todas as profecias estão aqui na palavra de Deus. Segundo a Bíblia, falta apenas 20 profecias, 20 é muito pouca, 20 profecias para serem cumpridas. Logo vai ter o fechamento de todas as coisas. Você está preparado para subir? Mas quantas pessoas fazem planos, fazem tantas coisas, quantas pessoas que iriam viajar agora, estou feliz, porque vou para a Europa viajar, e vou conhecer a Europa, e um dia antes a pessoa falece. E o que é o pior? Sem a vida de Cristo. Como certa vez, morreu uma adolescente, 15 anos ou 16 anos, pastor, na qual era pastor da igreja que aquela menina frequentava, estava em viagem, e naquele funeral chamaram Moody para pregar. E Moody é um homem que o compromisso dele era com a verdade. Primeiro, ele quis saber se aquela menina tinha certeza do seu novo nascimento, se ela tinha convicção da sua salvação. Chamaram a mãe dela: olha, o pastor que vai pregar aí mandou te chamar. A tua filha que faleceu, ela era uma menina salva? Eu não sei. Pergunta para
professora da escola dominical, estava lá também, perguntou para ela: eu quero trazer uma palavra aqui. Essa menina era uma menina salva? Eu não sei, eu dei aula para ela, mas como é que eu posso saber? Pergunta lá para o pai dela. Fui falar para o pai dela, não tem como falar, mas eu não sei também. Percebe, irmãos? Hoje em dia, a preocupação de muitos pais é preparar seus filhos para o mundo e não para o Senhor. Os pais não têm sido exemplos para os seus filhos no lar. Os pais não sentam com seus filhos para estudar juntos a palavra, para orar, como diz Deuteronômio capítulo 6. Falar da verdade, a verdade liberta, a verdade restaura, a verdade nos faz pessoas sábias, a verdade vai nos dirigir, vai nos guiar, como Salmos 119, 105, esse vocês conhecem de cor. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Que linda é a verdade de Deus para nós, irmãos. É o próprio Senhor nos instruindo, o próprio Senhor nos guiando, na expressão do Salmo 32, versículo 8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Que lindo é isso, irmãos. Somente a verdade tem o poder de libertar. Mas libertar de quê? Vamos dar uma olhada no Evangelho de João, capítulo 8. João, vamos ler o versículo 32 e o 34. Evangelho de João 8, 32 e 34. A Bíblia diz, eu gosto dessa expressão, a Bíblia diz. 32 diz assim: Jesus aqui está dizendo, conversando com os fariseus, que a maioria deles aqui eram homens que ensinavam a lei para o povo. Eu vou ler o 30. O 30 diz assim: ditas essas coisas, muitos creram nele, creram em Jesus. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Olha, os judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Eles não tinham crido em Jesus? Jesus falou de uma situação assim: permanece na minha palavra, vocês vão conhecer a verdade vai libertar vocês. Sabe o que foi a reação deles? Olha o versículo 33, responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém, como dizes tu, sereis livres? Quem que estava certo aqui, irmão? Será que era Jesus ou esses judeus? Replicou-lhe Jesus: em verdade, verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Aí ele diz assim: se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas eles não tinham crido em Jesus. Igual muitos aí que creem em Jesus, é batizado, mas sem experimentar a verdade como uma realidade espiritual de libertação, conhecer o Senhor. Todo aquele que passou pelos crivos da cruz, em Cristo, está no caminho de conhecer o Senhor. Lembra de Oséias 6, versículo 2? Conheçamos, prossigamos e conhecer o Senhor. Nós queremos conhecer o que Ele tem para nos oferecer. Ele quer que nós o conheçamos a Ele. As pessoas que vão buscar as suas dádivas nas igrejas evangélicas, as suas provisões nas igrejas evangélicas, olha,
Vamos orar para que Deus então venha aqui buscar minha bênção hoje, e é revelado aquela coisa toda, etc. E sai todo mundo iludido para casa. E a Bíblia fala das bênçãos das profundezas também. O diabo abençoa muita gente. Muita gente é abençoada pelo diabo. Ele gosta de dar presente. Quando Daniel revelou a escritura da parede pelo rei, ele queria dar presente para Daniel. Olha, os teus presentes ficam contigo, eu vou lhe falar a revelação. Não quero, Deus não é Deus de troca, toma lá da cá, não é assim? Ele quer que nós o conhecemos, fomos chamados para um relacionamento. Irmãos, um dia, breve tempo, todos nós aqui estaremos diante do Rei da Glória. Quando você ver um vislumbre da glória dele, da presença dele, com seu corpo glorificado, irmãos, eu creio que você vai chorar muito, de tão negligente que você foi aqui na face da terra, porque você se dedicou tão pouco tempo a ele. Nós queremos dedicar a nossa vida à igreja. Não é errar, é errado isso, irmãos. O centro é Cristo, a igreja é o corpo de Cristo. Como disse hoje pela manhã, nós somos a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Nós somos a noiva do Cordeiro. Claro que o ajuntamento do povo de Deus, dos santos, aos olhos de Deus o Pai, é maravilhoso demais. Na expressão do Salmo 133:1, ó quão bom e agradável a viverem unidos os irmãos. Aí funciona a coisa. Queridos, o que é a verdade? O que é a verdade? Essa pergunta do governador que fez para Jesus, qual foi a resposta? A resposta foi o silêncio e o olhar de Cristo para Pilatos. Ele já foi para a multidão, não vejo nele crime algum. Parece que Pilatos enxergava uma pessoa totalmente inocente, e de fato ele era inocente. Por que Jesus ficou em silêncio, irmãos? Mais uma vez quero reiterar, porque a verdade não se explica. Vamos ler o versículo 160 do Salmo 119? O versículo precioso também, muito interessante esse versículo aqui. 119, versículo 160, diz assim: irmãos, se apegue a essas verdades tão contundentes. Diz assim a palavra, Salmo 119, verso 160: as tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Que maravilhoso é isso, irmãos. Então, o silêncio do Mestre traz a resposta que só vai encontrar, só possa ter voz no chão do coração de todo aquele que de fato creu no Senhor Jesus Cristo. Só ali que vai ter resposta. Não precisa de prerrogativas, de justificativas, de eloquência ou informação, porque a verdade simplesmente ela impõe. Jesus disse assim em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a encarnação da verdade. Mas o que é a verdade, irmãos? E a propriedade de, vamos dizer assim, estar em conforme com a realidade. Verdade, no original, é realidade espiritual, diferente. Tem pessoas que conhecem a verdade das Escrituras, mas não experimentam a realidade das Escrituras. Uma vida de união com a pessoa de Cristo Jesus. O que é verdade? Verdade é o absoluto de Deus.
O que é a verdade? A verdade, ela é incontestável, ela é inerrante. A verdade é algo perfeito, existente, real. Isso é verdade, porque Deus é real, Cristo é real. Então, tudo isso Cristo é. Cristo é. Então, irmãos, vamos ver agora pelo menos 3 colunas da verdade. Que isso aqui, irmãos, seja o fundamento nosso. Eu creio que eu tenho mais 5 minutinhos ainda, quase que não sai aqui. 5 minutinhos. Vamos ver 3 colunas da verdade. Eu não vou ter tempo para explicar, mas eu quero ler os textos para que os irmãos depois possam perscrutar melhor. O primeiro texto, o primeiro fundamento, encontra-se em Deuteronômio 32, versículo 4. Deuteronômio 32, verso 4. Este é o primeiro fundamento da verdade. Começa nele. Ele é a verdade. Ele é a fidelidade. Diz assim, Deuteronômio 32, verso 4. Eis a rocha, as suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade. Não é que Deus pode ser fiel, Deus é fidelidade, e não há nele injustiça. É justo e reto. Deus é fidelidade, Deus é verdade. Fidelidade no hebraico é emunar. O que significa isso? Firmeza, solidez e verdade, é o sentido aqui original do texto. O Espírito Santo, ele está aqui, irmãos, descrevendo a fidelidade de Deus e a solidez do seu caráter. Deus é o Deus da verdade. Vamos para o Salmo 31, versículo 5, ainda dentro desse mesmo fundamento, que é o próprio Deus. Ele é o Deus da verdade. Deus é a verdade, Deus é a fidelidade. 31, versículo 5, diz assim. Isso aqui, irmãos, traz para o nosso coração uma segurança tremenda. Um dia, eu não sei como é que vai ser o falecimento de cada um de vocês, mas um dia você pode descansar como filho de Deus, rendendo seu espírito ao Deus da verdade. 31:5 diz assim de Salmos, olha que interessante. Nas tuas mãos entrego o meu espírito, tu me remiste, Senhor Deus da verdade. Ele é o Deus da verdade. Nele nós podemos confiar, porque Ele não pode mentir. O dia que Deus se contradizer na tua palavra, Ele vai ser destruído pelo diabo. Mas não há nenhum resquício de inverdade nele. Ele é a verdade pura. Que lindo, irmãos. Vamos avançar bem rapidamente. A segunda coluna, quem é? Jesus é a verdade. Eu já citei para vocês, mas João 14,16 fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, Ele é a verdade. A verdade, então, irmãos, é uma pessoa. Não é uma fábula, não é uma ilusão. A verdade não está nas filosofias, nem mesmo nos axiomas. É uma pessoa, a verdade. Não está em códigos de conduta. A verdade é um ser vivo e pessoal. A verdade é Jesus. E o Verbo se fez carne. A palavra se fez carne, palavra da verdade, e habitou entre nós, cheio de graça e de realidade, de verdade. João 8,32, nós também já lemos: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é o Filho, Ele é a verdade. Mas tem um texto aqui, irmãos, 1 João 5, versículo 20, 1 João capítulo 5, versículo 20, diz assim: também sabemos que o Filho de Deus é vindo
e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Um apontamento para a verdade de que Ele é a verdadeira verdade. Para conhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, a segunda coluna da verdade é o próprio Senhor Jesus. Primeiro é Deus o Pai. Tem mais textos aqui, irmãos, mas eu quero falar da terceira coluna da verdade, o Espírito Santo. O Espírito Santo é a verdade. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, em João 14, Evangelho de João 14, versículos 16 e 17. Isso é muito lindo, irmãos, precioso demais. Veja só qual é a coluna da igreja, irmãos, as colunas da igreja. Deus o Pai, o Deus que é a verdade, Deus o Filho que é a verdade, e Deus Espírito Santo, que vamos ver se Ele é a verdade. Diz assim, João 14, 16 e 17, Jesus dizendo aqui para os seus discípulos: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Quem que é Ele? Verso 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará dentro de vós. O Espírito Santo é a verdade. João capítulo 15, versículo 26. Escute aqui, irmãos, com bastante atenção. E a terceira coluna diz assim: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Quem é a verdade, irmãos? Deus o Pai. Quem é a verdade, irmãos? Deus o Filho. Quem é a verdade, irmãos? Deus Espírito Santo. Vamos lá para 1 João, capítulo 5, versículo 6. Aqui esse texto é muito interessante, vale a pena nós darmos uma lida nele. E depois nós vamos já concluir. 1 João 5, versículo 26, que diz assim, falei de 1 João 5, versículo 6, isso, 1 João capítulo 5, versículo 6, presta atenção, escuta aqui: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Irmãos, a igreja é sustentada por essas três colunas: Deus o Pai, que é a verdade, Deus o Filho, que é a verdade, e Deus o Espírito Santo, que é a verdade. Dá para a gente descansar na suficiência das Escrituras? Quero concluir dizendo que Jesus, irmãos, Ele está voltando, mas quem irá entrar nos tabernáculos eternos? Último texto, Isaías 26, versículo 2. E nós vamos ter uma palavra de oração, para nós encerrarmos esse tempo aqui de reflexão bíblica. Isaías 26, verso 2. A palavra diz assim. Eu vou ler o primeiro até que os irmãos procurem aí, mas o versículo 2. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá: temos uma cidade forte, Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. Abre vós as portas, para que entre a nação justa, que guarda a fidelidade de Deus. Irmão, sabe o que ele está dizendo aqui? Que nós não somos fiéis, que a única maneira de Deus ser fiel a nós é quando nós estamos olhando para a sua palavra
e dependendo da fidelidade dEle. Quando cremos na palavra, colocamos nosso dedo ali e fala: Senhor, eu creio, mas não creio, mas eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Senhor, se revela a mim como a coluna. Bendito Senhor Jesus, se revela a mim como minha coluna. Bendito Espírito, se revela a mim. Deus da verdade. Agora a igreja é a igreja do Deus vivo. A igreja, ela é coluna e baluarte da verdade. Que Deus nos abençoe, irmãos, e continue falando conosco. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, graças te damos pela revelação bendita da Tua palavra. Como o Senhor tem nos edificado, Pai, a cada um de nós. Somos o Teu povo que amamos a Tua lei. Ó, quanto amamos a Tua lei. É a nossa meditação o dia todo, Pai, todo dia. Continue falando conosco pela Tua palavra, pela pessoa de Cristo. Que o Espírito Santo bendito do Senhor nos ajuda a conhecer Cristo de uma forma profunda, de uma forma experimental, real, verdadeira e genuína. Oh Pai, hoje começamos uma nova semana. Nós colocamos os cuidados dessa semana nas Tuas mãos, porque Tu dizes para nós que Tu és aquele que vai adiante de nós e é aquele que também é a nossa retaguarda. Pai, que essa semana seja uma semana vitoriosa para cada um de nós, uma semana onde possamos ter ouvidos abertos e coração receptível ao Senhor e à Sua palavra. Abençoa-nos como Teu povo, Pai, e leva-nos guardados para os nossos lares. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.